calcinha. Tá quente aí? Sejam bem-vindos, mais uma temporada do Fogo na Calcinha. Nessa temporada a gente vai falar sobre educação, então a temática dessa temporada são os dilemas do educar, né? Quais são os dilemas que nós encontramos na educação dos nossos filhos, na educação das crianças. Essa temporada ela também tem relação com a última temporada do Sinto e Vou, que tem relação com o meu livro. E no meu livro tem um capítulo, né, falando sobre os meus dilemas e os meus aprendizados na educação dos meus filhos. Lá eu dou o nome do capítulo, né, do Meu Coração Azul. Eu sou mãe de três meninos. A maternidade chegou para mim, eu era muito jovem, eu fui mãe adolescente, tive muitos dilemas, né, muitos aprendizados. A maternidade, a educação dos filhos, independente da idade que ela chega, ela traz para a gente muitas questões e para mim não foi diferente, né? Então, aos 17 anos eu fui a melhor mãe que era possível ser e continuo sendo o melhor que eu posso ser, né? Mas aí, para conversar sobre os dilemas do educar, está aqui comigo o Henrique, né? Então é uma conexão aí dessa vida maravilhosa, né? Então em 2020 eu participei de um projeto com a Lilia TM, Mulheres 2020, e aí me conectei com o Henrique, a gente fez uma live juntos, desde então estamos conversando, e aí, né, pensando em possibilidades de fazer alguma coisa juntos. E eu convidei o Henrique, né, de uma forma, né, quando eu estava decidindo falar sobre maternar, sobre educar, maternidade, paternidade, parentalidade, a gente vai falar sobre tudo isso junto e misturado. Eu tomei a decisão, eu escolhi o Henrique, primeiro porque eu gosto do trabalho dele, gosto da visão que ele tem, e eu acho que para falar dos dilemas da educação, eu acho que é interessante, né, um contraponto entre uma mulher e um homem. Então, o Henrique é meu parceiro aí dessa jornada. Henrique, seja bem-vindo para essa temporada do Fogo na Calcinha. Vamos falar sobre nossas inquietações, sobre os nossos dilemas, mas o Henrique tem muito para contribuir aí com esse tópico, né, dilemas da educação, e eu tenho certeza que todo mundo que aí acompanha o Fogo na Calcinha, que vai interagir, vai gostar e vai ajudar, né? Eu acho que isso é o principal, né, que a gente possa expandir possibilidades e jeitos de educar. Então, Henrique, conta aí para mim, conta para o povo que está te ouvindo, quem é você, quais são os seus dilemas com a educação, e vamos aí bater esse papo. Oi, Cláudia, obrigado, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar desse projeto. É um podcast tão bacana e é um tema que eu gosto muito, né, que me encanta bastante. Eu sou pai do Bernardo, né? O Bernardo tem 11 meses hoje, e eu falo para você que a paternidade foi uma reviravolta bastante interessante na minha vida, no geral, né? Eu estudei geografia e conservação ambiental, e eu trabalhava na área de conservação ambiental. Mas não estava feliz na área e resolvi sair dela para estudar psicologia, tá? E terapia de família, etc. E o Bernardo fez eu me encontrar mais ainda dentro da psicologia, para o desenvolvimento infantil, para a psicanálise, principalmente na primeira infância. Então, o Bernardo foi assim, desde a concepção da ideia dele, eu comecei a estudar sobre a infância. Né? Comecei a estudar sobre a infância questão de um ano antes da Gabriela engravidar. Então, tem bastante tempo que eu estou... quase 3 anos aí que eu estou estudando isso. Sim, que legal. E estamos aí. Que legal. Estamos aí. E aí eu me formei em constelação familiar. Eu sou professor de comunicação não violenta e educador ambiental pela Associação de Disciplina Positiva dos Estados Unidos. E estamos aí para conversar um pouquinho sobre isso. Sim, sim. E eu acho, Henrique, assim, primeiro, né, uma das coisas que
que eu sempre falo isso para as pessoas que eu me conecto para conversar sobre esse tema, né? Educação dos filhos, a escolha de ser pai, a escolha de ser mãe. Eu sou o oposto disso, né? Então, quando eu escuto, né, concebi a ideia do Bernardo, fui lá estudar, assim, para mim eu fui estudar isso depois, né? Eu lembro que quando o meu filho mais velho, que fará 23 anos amanhã, quando ele, né, começou a crescer e os desafios começaram a aparecer, eu gosto muito de ler, eu comprei um livro do Issam Itiba, Quem Ama Educa, e fui lá, né? Porque eu, apesar de não ter sido estruturado, obviamente isso não foi planejado, eu queria ser uma mãe boa, eu queria ser uma mãe excepcional, né? E aí eu fui estudar, e eu lembro que esse livro, principalmente na primeira infância do Vinícius, é o meu filho mais velho, eu lia e relia, e o que ele orientava a fazer, experimentava, dava certo, não dava certo, porque essa dinâmica, né, Henrique, da educação e dos desafios, né? Então, se eu estava na escola, eu estava estudando, eu nunca tinha trabalhado. Então, esses dilemas que passaram por mim, né, vieram também dessa evolução do papel da mulher, né? Então, acho que nesse episódio a gente vai conversar muito sobre isso, porque da onde a gente vem como homem, como mulher, como pai, como mãe, interfere no nosso jeito de educar, né? E aí você foi estudar isso, foi se especializar nisso, hoje, né, apoia pais e mães nesse processo, e aí quero te ouvir, né, nessa perspectiva, quando que você foi estudar isso, o que você foi descobrindo aí, o que foi te inquietando, que você foi se questionando e pesquisando e estudando, e eu tenho certeza que trazendo para o seu trabalho e também para a educação do Bernardo, né? Quando a gente fala, eu acho, sobre ser pai e sobre ser mãe, a gente tende a esquecer, né, que isso é uma parte da gente, uma partezinha da gente. É uma parte importante, mas é uma parte da gente. Sim. Porque parece que, principalmente que você tem filho pequeno, toma tanto espaço na sua vida, né, que é um problema até às vezes a gente esquece que somos outras coisas, né? Sim. Então, assim, isso é ser mãe e ser pai é uma parte de ser mulher e ser homem. E ser mulher e ser homem é uma construção também. Isso não é dado naturalmente, isso é uma construção. Sim, sim. Então, a forma como a gente paterna e materna vai estar baseado nisso, né? Como foi a nossa construção durante o tempo para poder chegar nisso que a gente é agora. Entender isso é extremamente importante, tá? Então, acho que a gente pode fazer ali uma linha de raciocínio para poder chegar um pouco no tempo atual, né? Como foi que um ponto muito importante de como começou essa diferenciação entre o homem e mulher na sociedade foi o surgimento da propriedade privada, tá? Então, quando surgiu essa concepção, essa ideia na cabeça das pessoas, né, o homem começou a se preocupar ainda mais sobre os descendentes dele. Né? Então, assim, a minha propriedade privada, o que eu acumulei, precisa passar para os meus filhos. Eu preciso ter certeza aqui para passar para os meus filhos. Então, como é que fica a mulher que gerou os meus filhos? E aí, ele precisava ter certeza de que essa mulher pertencia a ele, para ter certeza da legitimidade dos filhos. Então, começou aí bem o de antes, claro, mas esse é muito importante, um domínio masculino sobre a mulher. Sim. Bem pesado, assim. Então, a mulher foi designada para o espaço doméstico, tá? Então ela foi confinada no espaço doméstico, e o homem foi para o espaço público. Então ele foi guerrear, ele foi trabalhar, ele foi fazer política, ele foi fazer tudo isso. E nós passamos, assim, milhares de anos dessa forma. Milhares de anos dessa forma. Isso é uma coisa que está muito incrustado na gente. Por mais que a gente tente, lute e mude, isso é uma coisa que vai demorar, porque isso está muito enraizado na gente. Tá? E é muito importante a gente saber disso, que é para ficar prestando atenção, né, quando essas coisas se manifestam.
foi passando o tempo e foram acontecendo algumas revoluções sociais que começaram a mudar esse cenário, né? Então, as mulheres começaram a lutar por direito político, as sufragistas, como voto, a participação política, a possibilidade de poder escolher os seus líderes e se organizar, e começou assim. Depois tem outro ponto, a emancipação sexual com a pílula, né, que ela já começou a tomar conta do próprio corpo, decidir se vai ter filho ou não. Isso foi muito importante, né, porque se o papel da mulher era gerar os filhos, agora ela pode falar não. Exato. E você sabe que você sabe que nesse ponto, Henrique, para mim é ainda um estigma, né? Algo que está tão enraizado nas mulheres, e aí eu vou falar né, da minha percepção, da minha experiência, que é assim, primeiro porque historicamente essa questão do cuidado, do ser, né? Então, se eu sou uma mulher, eu vou ter filhos. Então, isso vem aí nessa história. E muitas vezes eu percebi, né? Eu sempre trabalhei por muitos anos com desenvolvimento de carreira, né, nas organizações, e eu via as mulheres com esse dilema, né, ser ou não ser mãe. Então, assim, ela se emancipou através da pílula, ela tem esse poder de escolha, mas as mulheres ainda não se apropriaram disso. Muitas trazem ainda esse dilema muito forte, né? Isso ocupando muita energia, e aquelas que escolhem não ser mãe, né, muitas vezes são julgadas, são criticadas, são rotuladas de egoístas, né? Então, ter essa emancipação foi uma liberdade, trouxe para a mulher um poder de escolha, mas essa escolha ainda traz outros dilemas, né? Então, isso é muito, muito interessante, e eu vejo também, né, ainda na perspectiva do homem, como se fosse mais fácil para o homem também não ter filhos, né? Porque parece que essa decisão não é dele, e na verdade essa decisão é de duas pessoas, né? Então, assim, existem muitas possibilidades de ter filho hoje em dia, né? Muitas possibilidades. Mas esse dilema, acho que isso me dá fogo na calcinha de vez em quando, sabe, Henrique? Porque eu falo, né? A maternidade chegou, né, de uma forma muito conturbada na minha vida, e eu não consegui. A maternidade me definiu muito tempo, né? Então, parecia que a Clau, não existia a Clau mulher, existia a Clau mãe de 3 filhos. Existia a Clau, mãe do Vinícius, existia a Clau, mãe do Felipe e do Gabriel, né? Então, essa desvincular, né, esse papel da mulher e dar para ela escolha, muitas vezes traz também dilemas em relação a que mãe sou eu, né? Porque esse estigma de mãe também, ele vai mudando aí ao longo da história, né? É uma coisa muito pesada, né? Está muito, muito enraizada. A gente vai falar um pouco mais para frente depois sobre choque de gerações, mas sim. Isso, você me falando isso me lembrou de algumas conversas, né? Eu tenho uma irmã de 25 anos, né? E eu lembro quando eu era muito mais nova, assim, quando ela tinha 16, 17, eu lembro da gente almoçando, todo mundo junto, minha avó junto ali, e ela falava que não queria casar. Né? E todo mundo falava para ela, eu inclusive, falava assim, você não sabe o que está falando, você é muito jovem, e que não sei o quê, sabe? Como se ela não tivesse a capacidade de discernir o que ela quer ou não, pelo simples fato dela não querer casar, porque é uma coisa tão natural, e ela tem que querer, sabe? E que ela não querer é uma desvirtuação do pensamento dela. E até hoje ela fala que não quer ter filhos também. Ela falava naquela época, até hoje fala. E até hoje, quando ela fala que não quer ter filha, minha avó ainda fala assim de vez em quando, porque você não sabe, deixa você já casou, você falou que não queria casar e casou, você vai ter filho, você vai ver. Então, fica essa pressão muito grande.
na mulher para ir para esse caminho, né? E são milhares de anos empurrando a mulher para esse âmbito. Então, você pensar fora da caixinha é uma coisa muito difícil, requer muita reflexão, muita crítica, conhecer a história, estudar, ler o que aconteceu, entender, refletir, discutir, né? Porque aí você cai num outro problema sobre o uso da pílula, porque além do uso da pílula dar o direito à mulher escolher ter filho ou não, deu a ela ainda a possibilidade de ter o sexo por prazer. O sexo não foi só para ter filho, né? Mas a mulher tornou-se assim um ser que faz sexo por prazer numa sociedade extremamente moralizada, moralizante, né? Moralizante, que pressiona ela demais. Então, assim, é mais uma coisa que empurra ela para a maternidade para cumprir o papel dela, porque ela não é bem-vinda em outros círculos, né? Com outras escolhas. Sim. Então, né? E não é só isso na pílula, né? A mulher foi para o mercado de trabalho também. Exato. Então, ela sai mais uma vez da esfera doméstica e ela quer se meter na esfera pública, e aí o homem se dói, exato, né? Porque ele passa a se sentir extremamente ameaçado por isso, e aí começa um problemaço, né? Enfim, várias coisas a gente pode discutir a partir disso. E agora é uma coisa muito interessante, que não só para o mercado de trabalho a mulher foi, mas a mulher foi para o mundo acadêmico. Exato. Também é uma coisa muito, muito nova, né? Então, eu estava lendo uma matéria da Hypeness do ano passado, ela dados muito interessantes, que 70% da produção científica no Brasil é feita por mulheres. 70%. É muita coisa. E que é muita coisa. E a mulher tem 34% mais chances de se formar na universidade do que um homem. Né? Então, a mulher está inserida no meio acadêmico e agora a gente chega num problema. Né? Quando a mulher chega num alto nível de educação, chega lá no doutorado e tal, ela começa a ter um número de evasão começa a aumentar demais nessa idade, assim, mais ou menos acima dos 30 anos, 30 e pouquinhos, porque começa de novo a pressão por ter filhos. Por ter filhos. E a mulher, por ter filho. Então, e a mulher muitas vezes escolhe, quer ter filho, e ela não consegue conciliar, porque é muito difícil, né, conciliar uma grande produção acadêmica com ter filho, que exige muito, ainda mais quando você quer fazer uma maternidade bem bacana, o máximo possível, assim, dificulta. E aí depois, tanto o mercado quanto o mundo acadêmico, depois que essa mulher saiu, muito dificilmente reabsorve ela. Né? O mundo da produção não pensa a maternidade. Sim. Ela não é focada assim na maternidade, ela é focada no homem. O homem não engravida, então não tem que sair. A mulher, como engravida, saiu, o problema é seu. Depois a volta fica muito complicada. Sim. Né? E assim, mesmo as mulheres, essa matéria traz isso também, eu achei muito interessante, mesmo as mulheres que não saem do mundo acadêmico, elas têm muita dificuldade de serem reconhecidas. Tem até uma parte de uma mulher que fala sobre, ela faz design de moda, que é uma área extremamente feminina, né? E que os principais textos, as principais publicações são todas de homens. Né? Mesmo quando a produção acadêmica não é tão boa. É sempre o nome do homem que está ali por cima, cima. Então, o que a gente está vendo de tudo isso? Né? Que mesmo aí com 100 e tantos anos de luta, que está buscando espaço, nós estamos lutando contra milhares de anos de uma estrutura extremamente patriarcal, né? O que dificulta. E a gente cai assim, não tem como não cair nesses termos, né? Machismo, machista, né? O machismo estrutural. Então, assim, o machismo é quando o homem acha que é melhor que a mulher simplesmente por ser homem, certo? Bom, o machismo estrutural é quando essa concepção está tão enraizada na gente que a forma como nós organizamos nosso dia a dia, as nossas instituições, a nossa psique está toda transpassada por essas ideias. Então, nós nos construímos em cima disso. Sim. Certo? Sim. E, no final disso tudo, para falar o quê?
a maternidade e a paternidade estão enraizadas nessas estruturas, nessas superestruturas milenares, né? E a gente se manifesta enquanto pai e mãe a partir disso. Sim. Mesmo com todas essas lutas, está mudando, e que bom que está mudando, e já está muito diferente, mas vamos levar algumas gerações ainda para diluir mais isso e construir uma coisa extremamente nova, com certeza. E assim, né, Henrique, isso que você está trazendo aí através dessa pesquisa, eu vivi e senti na pele de diversas perspectivas, né? Primeiro, porque imagina, eu fui para o mercado de trabalho, eu tive filho aos 17 anos, eu engravidei aos 16, eu parei de estudar, porque há 23 anos atrás, né, eu tinha os meus próprios preconceitos em relação à gravidez na adolescência, e eu morria de vergonha de ir, porque eu era uma criança, né? Eu tinha 16 anos, então eu fiquei com muita vergonha, eu parei de estudar. Depois, né, equalizando isso, eu voltei a estudar e tudo mais. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu já fui com 3 filhos, porque aí tomei a decisão aos 22, aos 23 de ter a minha segunda gravidez, porque eu não queria ter filhos com uma diferença de idade muito grande. Então, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu já era mãe de 3 filhos. Eu nunca fui contratada por homens. Eu sempre fui reprovada por homens. Sempre quem me contratou e promoveu foram outras mulheres. Eu sempre me senti questionada e desafiada por esse machismo estrutural. O que eu quero dizer com isso? Que era como se eu não desse conta, e muitas vezes eu acreditava nisso. Eu não dou conta de ser mãe e de ter uma carreira. Não é possível. Como assim 3 filhos? E ainda mais hoje, quando a gente olha que também se a mulher lá atrás, se as famílias tinham, né? Eu venho de uma família que, assim, o meu pai... Eu tenho 13 tios. A minha avó teve 14 filhos. A minha avó paterna teve 14 filhos, a minha avó materna teve 14 filhos. E a gente vem cada vez diminuindo mais. Então, você imagina, olha de onde eu vim, olha a grande família. Além da mulher, né, ela agora a gente pode escolher, né, quantos filhos se tem, né, e isso vem cada vez diminuindo mais. Então, ter 3 filhos é ter muitos filhos hoje. Eu senti isso. Então, tem isso. Então, assim, o que eu percebo? Foi exaustivo para mim, né? Essa minha experiência de estudar, de viver essa vida acadêmica, de fazer a minha pós lá, porque eu estava na idade de estudar, na idade escolar, eu estava sendo mãe e eu precisava, e eu queria fazer a minha carreira, né? Então, isso foi a minha carreira só começou a se consolidar, e aí eu tive o bônus, né? O ônus e o bônus. Qual foi o bônus? Se aos 30 anos as mulheres estão com esse dilema, ser ou não ser, está chegando a hora da verdade, né, em relação à maternidade, com 30 anos eu tinha um filho adolescente e filhos de 7 anos, que já é uma idade que já te dá uma certa tranquilidade em relação a algumas coisas. E aí eu fui vendo o quê? Eu fui vendo esse machismo estrutural no mercado de trabalho, porque muitas vezes na hora de você contratar, porque aí eu já estava, né, na carreira de recursos humanos, muitas vezes na hora de contratar, mas essa mulher, ela já é casada? Ela vai ser mãe? Como que está isso? Então, assim, além das competências técnicas de uma mulher, você se questiona, ainda que você seja também uma mulher, como é que é essa questão da maternidade para essa mulher, porque a gente sabe, né? E esse sabe é um entre aspas, um sabe que pode ser, né? Que muitas vezes é esse preconceito estrutural já, que a maternidade ela vai ocupar, ela vai demandar um tempo da mulher. E isso é óbvio que vai tirar o foco dela da carreira, do trabalho. E é como se ser mãe tirasse também a competência da mulher, né? E na realidade, você acaba criando ali
um ambiente aonde você desafia. Numa hora que a mulher precisa muito mais de acolhimento, de apoio, né? Que a gente também vai falar disso lá para frente, ela é desafiada. Será que ela vai dar conta? Mas e aí, depois que você vai voltar a trabalhar? E aí, você vai dar um tempo? O que você vai fazer? E muitas vezes, na dúvida do que a mulher vai fazer em relação à maternidade, muitas são desligadas quando elas voltam de licença maternidade. Então, antes de ter essa Quanto conversa... mais precisar ela trabalhar... Quando ela mais precisa trabalhar, ela é desligada. Porque acredita-se que ela não vai dar conta, acredita-se que agora ela é mãe 150% do tempo dela, né? E como a gente vem também culturalmente desse lugar, aonde por milhares de anos quem ficou em casa, cuidando da casa, dos filhos, foi a mulher, é natural que essa escolha seja dela. Só que esse natural não é natural mais, entendeu? Porque a mulher, ela quer outras coisas. Quando eu abri mão da minha carreira, quando eu tive os meus gêmeos, eu tentei equilibrar as duas coisas, não deu certo, meus filhos nasceram prematuro, precisava de uma série de cuidados, foi assim, impossível, e eu abri mão por um tempo da minha carreira, ou era abrir mão ou era surtar, não tinha muita opção, né? Mas isso precisa ser uma escolha, e muitas vezes não é uma escolha da mulher, é essa própria estrutura que faz ela escolher. E faz ela... É que nem você falou, né? Pode falar. As opções são ou você surta ou você sai, que nem você falou, porque o mercado não pensa, né? Não pensa por esse modelo. Você falou algumas coisas muito interessantes, né? Que você falou, você não acreditava que você era capaz de dar conta quando você era nova, né? Isso é um bom exemplo de como a estrutura está assim, muito enraizada na gente. Sim. Muito, muito, muito. E olha só, mesmo a mulher, que essa é a impressão que eu tenho, mesmo a mulher que consegue sair para trabalhar e tal, ela sempre vai sentir um dedinho de culpa. Sempre vai sentir um dedinho de culpa porque está trabalhando e não está em casa. E o homem... nem o C da culpa aparece para ele. Né? Nada, 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 nada. E uma coisa assim que eu já ouvi é que a dificuldade da mulher mãe ser contratada, por exemplo, essa mulher vai faltar demais porque a criança fica doente, quem leva no médico é a mãe, e quem tem reunião em escola é a mãe, quem tem que levar não sei para onde é a mãe, é sempre a mãe, a mãe, a mãe. Então a mãe vai deixar de ir trabalhar. Em nenhum momento eu penso assim, essa criança tem pai. Sabe? Essa criança tem pai. Quando um pai vira pai numa empresa, mas nunca que isso passa na cabeça do chefe dele. Esse meu funcionário vai ter que levar o filho no médico. Isso é o machismo estrutural bem assim, escancarado pra gente. Né? Escancaradíssimo pra gente. Ele é tão escancarado, Henrique, que às vezes você está conversando com algumas pessoas sobre isso, a gente nem reconhece como machismo, né? A gente vê assim, é natural, faz parte. E na realidade não faz parte, né? Não é assim que deve ser. E isso está tão enraizado que as pessoas às vezes nem reconhecem isso como um preconceito estrutural, como um machismo estrutural. Porque mas é da natureza da mulher cuidar, é da natureza do homem prover. Gente, isso já está... tem mulher, isso já está ultrapassado, né? Vamos combinar que assim, o rolê já é outro faz tempo, né? Já é outra. Isso que é interessante, não existe natural. Sabe, eu sou dessa perspectiva. Não existe o natural, existe o construído. Ponto final. Nós construímos dessa forma. E a gente tem como natural. Por isso que a reflexão é importante. Para a gente quebrar esse tipo de coisa. Tá? Mas, enfim, é difícil, assim, mas estamos mudando. Sim. Estamos na luta para mudar. Sim. E eu acho que é nessa perspectiva de mudança que pode aparecer esse termo chamado parentalidade. Sim, esse termo parentalidade,
não pôde aparecer antes, né, com a mesma forma que aparece agora. Então, assim, quando você fala maternidade, esse idade, esse sufixo no final da palavra, quer dizer expressão, ou a qualidade de. Né? Então, maternidade é a expressão ou a qualidade de ser mãe. Paternidade é a qualidade de ser pai. Só que como tem mudado bastante as configurações familiares, esse termo parentalidade pode aparecer com mais força, né? Que é a expressão de cuidar de uma criança. Qualquer um que cuida de uma criança exerce a parentalidade. Tá? Então pode ser um avô, um tio, uma tia, que está próximo, que faz ali quando o pai é ausente, por exemplo, toma o lugar dele ali, né? Entra no lugar dele para poder cuidar da criança. Então nós temos isso. E sempre foi bastante estereotipado, né? Então a maternidade é isso, 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 a paternidade é aquilo, aquilo, aquilo. Sempre ligado aos papéis de gênero, né? Que a gente estava conversando. Só que hoje a gente pode usar outros termos, um termo bastante interessante, que são dois termos interessantes, é a função materna e função paterna. Né? Então, assim, essa função é um conjunto de cuidados, é um conjunto de atitudes com relação à criança. Não necessariamente a função materna vai ser feita pela mãe ou por uma mulher. Pode ser feita pelo pai ou por um homem. E a função paterna é a mesma coisa. A função materna, ela trabalha basicamente na estruturação psicológica da criança. Né? Então, quando você acolhe a criança, quando você ama a criança, quando você alimenta a criança, quando você vai assim ajudando ela a estruturar a psique dela ali, isso faz tudo parte da função materna. Então, quando um pai dá uma mamadeira para o filho, ele está exercendo a função materna. Tá? Quando ele cuida, quando ele acolhe um choro, porque a gente não vai entrar nisso, mas assim, isso tudo é extremamente importante para a estruturação da personalidade da criança. Sim. Né? E a função paterna é a que apresenta o mundo para a criança e a criança para o mundo. Tá? Então, quando a criança vai conhecer uma pessoa nova, quando vai brincar no parquinho, quando vai para a escolinha, quando ele percebe, depois de uma certa idade, que tem que começar a se desgrudar um pouquinho da mãe, sabe? Quem faz isso é a função paterna, mesmo sendo exercido por uma mulher. E é legal pensar por esses termos. É interessante pensar por esses termos, eu acho. Né? Porque eu acho que é uma concepção que permite ao homem e à mulher entenderem que os dois conseguem fazer as duas coisas. E a gente começa meio que tirar da cabeça esses papéis fixos de cada um. Sim. Certo? E eu acho, Henrique, assim, para reforçar o que você está trazendo, ampliar a visão sobre essas funções, né, paterna e materna, para mim, elas são tão fundamentais nessa concepção de um filho, né, assim, no ato de decidir ser mãe, ser pai, né, educar uma criança, porque a gente precisa estar atento também, porque essas funções, elas são necessárias na formação do filho, na formação dessa criança, e se você, enquanto mulher, precisar exercer a função paterna, é importante que você perceba quais são os momentos que você vai fazer isso, assim como o homem, porque você vai ampliando. Quando você vai entendendo que os recursos que são possíveis para você expressar e exercer a sua maternidade, a sua paternidade, na sua decisão de escolher ter um filho, né, seja concebido, seja adotado, seja porque você compartilha a educação do seu sobrinho, do seu neto, para quem já é avô ou avó. Então, quando você vai ampliando, você começa a ficar atento a também muito mais o que a criança precisa, não em relação aos seus receios, medos, porque isso é uma outra coisa que me inquieta, porque muitas vezes a gente está discutindo, né, o sexo dos anjos em relação à paternidade e maternidade e está perdendo o olhar e o foco do principal interessado nisso tudo, que é a criança. Que é a criança. Né? É verdade. É a criança. Realmente. A gente precisa repensar essas coisas. A gente precisa pensar
não só a questão de função, que para mim é melhor que a função de papel, né? Mas aprender ou pensar de forma crítica como você vai exercer essa função, né? Que nem você estava falando, como nós vamos exercer essa função? Por exemplo, o machismo diz que homens precisam resolver coisas com violência, geralmente. Precisam resolver coisas com violência. Quando o cara não entende que a função materna é muito importante, que ele pode exercer a função materna, ele tem muita dificuldade de oferecer acolhimento para o filho. Sim. E o acolhimento para o filho pequenininho, principalmente na primeira infância ali, até 1 ano e meio, 2 anos, assim, é muito importante, porque nessa fase a criança ela vai aprender a confiar no mundo. Ela vai aprender que o mundo não é um lugar que quer destruir ela. Essa parte é muito importante. E a gente vai mostrar para ela que ela está tudo bem com o mundo se a gente acolher essa criança. E tem muitos pais que não acolhem. Sim. Não acolhem, porque acham que a criança tem que sofrer para poder ser forte. E quando é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Quando a criança não é acolhida nessa fase, ela sente medo do mundo, ela vai ser mais fraca, não vai conseguir resolver operacionalmente direito para poder interagir com o mundo e pode escolher a violência como caminho. Porque é a única ferramenta que ela pode conhecer ou que ela vai achar que dá conta. Mas quando ela confia no mundo, ela vai mais aberta, ela vai mais tranquila. Sim. Né? E muitos homens têm muito problema com isso. De exercer essa parte. Assim como tem muitas mulheres que têm problema de exercer a função paterna de se desligar. Existe também. Existe também. E é muito importante isso, porque a função materna vai criar a ligação da criança com o outro. Né? Assim, então, a partir da relação da criança com a mãe, isso vai ser o modelo que ela vai ter com relação a outras pessoas. Se ela tem um modelo de uma criação muito dependente, isso vai ser um sério problema, ou para ela se desligar da mãe em algum momento, ou, se for um menino, por exemplo, ele vai para o mundo e vai procurar uma parceira para cobrir esse lugar. E vai procurar uma parceira dependente. Ele vai ser dependente dela. Né? Vai ser uma parceira que vai cumprir uma função de mãe. Para ele e não de esposa, né? Ou de companheira, enfim. Por isso que essas partes são muito importantes. E é isso que a gente vai conversar em outros momentos, né? Como que a gente vai exercer essas funções de forma saudável. Essa é a ideia, né? Aqui só foi um aquecimento, né? Que a gente só está aquecendo a temporada, só estamos aquecendo as conversas, né? Só está dando aquela situada, da onde que a gente vem, né? Com as nossas questões em relação à educação. Mas o que eu acho mais, assim, o que está mais ressoando aqui para mim, para a gente já ir caminhando para os finalmente do episódio, porque o tempo passa, é que a gente precisa conceber esse filho, né? Assim, conceber esse filho, para mim, é nessa amplitude, assim, conceber na decisão de escolher ou não escolher ser mãe, para mim, escolher ser mãe era, eu vou ser mãe na faixa dos 30, aos 23 eu já estava com 3 filhos, mas o conceber o filho, para mim, né, hoje que eu já tenho um filho de praticamente 23 anos, que vai fazer amanhã, 2 filhos de 17 anos, para mim eu estou concebendo os meus filhos a cada momento, sabe, Henrique? Então, no momento que você escolhe, né, vou ter um filho, seja, né, numa concepção natural, na adoção, vou apoiar alguém na educação de uma criança. Então, todos os momentos que você está concebendo, então, no momento que você percebe, né, quantas vezes numa transição de idade dos meus filhos, aonde eu achava que essa qualidade da mãe que eu sou já estava definida,
chegou uma fase nova deles, caraca, vou ter que conceber de novo, porque já não é mais isso, entendeu? Agora já é outra coisa. Então, quando você está concebendo, seu filho está chegando na adolescência, está chegando na vida adulta, é outra concepção de filho, então é um processo muito, muito contínuo de desconstrução do que eu entendo que é a minha função materna, do que eu entendo que é a minha função paterna, né? Então, assim, eu me divorciei dos pais dos meus filhos, então, muitas vezes essa função paterna, ela acaba sendo exigida mais vezes de você, porque a dinâmica é outra, né? Então, eu acho que muito mais do que ter esses paradigmas de o que é ser mãe e ser pai, eu acho que quando a gente traz essa concepção das funções, eu acho que facilita a vida, sabe? Porque aí você também se afasta desses rótulos e das suas mazelas também em relação a esse papel, né? Então eu gosto bastante. O que a gente tem conversado, o que você falou agora, o que a gente tem conversado até agora, uma coisa muito importante que a gente pode tirar, na minha opinião, é assim: nada é natural, tudo é construído, ou tudo é uma construção, que é mais legal ainda. Tudo é uma construção. Então, nós precisamos pensar, a gente precisa criar o hábito de pensar as relações, pensar as situações. Sabe, que você falou, está numa fase, entra em outra fase. O seu filho se modificou, você vai ter que repensar isso. Nada é dado como natural, assim, sabe? Nada é dado, assim, estruturado, travado. Então, a gente precisa aprender a repensar isso. Se você for pensar, né, a gente consegue ver essa produção constante, né, nas diferenças das relações parentais, né? Então, os nossos avós eram de um jeito com os nossos pais foram de um jeito com a gente, nós somos diferentes com nossos filhos, nós somos 4 gerações nessa conversa, né? E apesar de algumas estruturas serem muito parecidas ou iguais, a gente percebe que existem diferenças, por conta daquelas lutas que a gente tem falado, né? Existem essas diferenças, existem essas diferenças, né? Muito interessante, uma coisa que uma vez eu vi, é assim, por que tem choques de gerações? Por que tem choques de gerações? Isso é muito interessante para a gente pensar a nossa contemporaneidade. As referências do que é certo, elas mudam. Elas mudam. Então, por exemplo, os nossos avós olhavam para os pais deles, os nossos bisavós, como fontes de conhecimento. Né? Os nossos bisavós eram a fonte de conhecimento. Então, era ele que ensinava a profissão, por exemplo. Muitos seguiram os mesmos passos. Né? Eles não estudavam, provavelmente. Né? Então, era assim, a fonte era o quê? Os pais, o padre da cidadezinha ali, né? Ou uma outra figura. Aí os nossos avós foram diferentes, porque provavelmente eles vieram para uma cidade um pouco maior, aí tinha mais gente. Os nossos pais tiveram o rádio, tiveram a televisão, então já começou a entrar em uma rixa com os avós, porque eles não eram mais a única fonte de informação que existia. Tá? Os nossos pais, alguns estudaram, tinha rádio, televisão, que nem eu falei, então começaram a questionar quem veio antes. Falei, você não é assim. Né? E nós questionamos os nossos pais, porque nós somos a era da internet, né? Então a gente tinha mais fontes, mais acesso a estudos, e os nossos filhos vão entrar em choque com a gente. Porque nós não somos mais a única fonte possível. E isso machuca tanto o ego da gente, saber que nós não somos mais tão necessários assim, fontes de verdade. Exato. E mexe numa ferida e a gente quer impor, às vezes. Exatamente. Né? A gente pode falar disso mais pra frente, mas é uma coisa assim, né, muito interessante de pensar. E aí, Henrique, eu acho que assim, é muito interessante da gente pensar e acho que fica o convite também, né? Porque aqui agora, se a gente for mergulhar nisso, a gente já vai para o segundo episódio, porque esses conflitos, né? O educar na prática, né? Isso é fogo na calcinha, se não tomar cuidado, queima, entendeu? Mas o que eu quero é amarrar um pouco aqui, Henrique, para a gente finalizar esse episódio, né? Eu acho que, assim, para mim, né, depois de conversar contigo, né, do que a gente vem trocando,
para mim, esse episódio é um convite para a gente criar o educar, né? Criar o educar criar o educar do jeito que a gente entender ser o melhor para as crianças, que seja o melhor para o mundo. A gente está passando por um momento tão turbulento socialmente, economicamente, tem tanta coisa acontecendo dentro das casas, dentro das famílias, porque está todo mundo junto e misturado. Então, eu tenho acompanhado o quanto, né, o número de violência doméstica aumentou, o quanto que algumas questões em relação à equidade de gênero foram prejudicadas em relação aos retrocessos que estão acontecendo pela pandemia. Então, que a gente possa ficar, né, para quem está ouvindo aí, ouviu esse episódio, esse primeiro episódio dessa temporada dos dilemas do educar, que a gente crie o educar necessário para o momento, que a gente repense, que a gente reconstrua, né? Você que tem aí, está pensando sobre ter ou não ter um filho, conceber ou não conceber um filho, se você está com seus dilemas em relação à educação dos seus filhos, se você está dilema com o marido, porque aí depois a gente vai falar disso no próximo episódio, né? E quando eu penso uma coisa sobre educação e o meu companheiro pensa outra, e a minha mãe pensa outra, e ela vem colocar colher na educação dos meus filhos. E aí, como é que a gente faz tudo isso, né? Então, que a gente fique com esse convite de criar um novo jeito de educar e um novo jeito onde principalmente as crianças, né, se tornem mais seguras. A gente está vendo aí o número de ansiedade, de depressão na infância aumentar. Isso é muito sério, né? A criança é a hora de brincar, gente, a fase do brincar, da espontaneidade, da criatividade. Então, que a gente repense a nossa forma de educar, que a gente crie, que a gente reconstrua, e a gente vai estar junto aqui nos próximos episódios. Serão 4 episódios para falar dos dilemas da educação e que a gente consiga, né, Henrique? Porque esse é meu desejo, que a gente consiga levar uma informação, um insight para um pai, para uma mãe, para alguém, para uma avó, para alguém que está exercendo a parentalidade, para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais fluida e contribua para um novo jeito de educar, né? Eu acho que a gente pode terminar por aqui hoje para a gente continuar semana que vem. Adorei o que você falou, perfeito, adorei. É exatamente isso, gostei. Então, vamos lá. Então, galera, gratidão por quem ouviu. Henrique, gratidão. Estou muito feliz de gravar essa temporada contigo. E eu tenho certeza que vou aprender uma porrada de coisa contigo também, que eu tenho certeza que vai me ajudar na minha função materna, paterna e naquilo que a gente quer fazer aí de melhor para os nossos filhotes, que no final é o que a gente quer, né? Que eles sejam crianças felizes e saudáveis, né? É o desejo de todo pai e de toda mãe. E encorajadas e autônomas, é isso aí. Isso e mesmo. Muito obrigado, gostei muito de participar. Estou muito feliz com esses 4 episódios, vão ser bem legais. Legal, bacana, gente. Então, espero que vocês tenham curtido. E semana que vem tem mais. E no próximo episódio a gente vai falar sobre esses conflitos, né? Os conflitos de pai, de mãe, das gerações e como isso interfere aí na educação dos filhotes. Beijo, gente. Se cuidem. Obrigado, tchau.